Olá, Zebedeu me falou que eu preciso conversar sobre o ciclo da vida, sobre a roda da vida. Afinal, o que nos acontece desde a hora que a gente nasce até a hora em que a gente parte, né? Então, é provável que daqui para frente venham algumas sequências de vídeos onde a gente vai abordar as diversas etapas aí da nossa trajetória nessa vida. Mas antes de mais nada, é preciso que a gente comece pelo princípio, pelo núcleo, por aquilo que vai dar origem à vida, né? Então, eu tirei hoje da gaveta do Zebedeu uma fotografia de família. Essa é a minha família, mas eu acho que a gente vai entender por família tudo aquilo que a gente quiser, certo? Porque a família pode ser um núcleo familiar de realmente assim com grau de parentesco, como pode ser uma união de pessoas que têm objetivos comuns de qualquer natureza. O mais importante do que definir o que é família e o que não é família é a gente entender que esse grupo construído vai ter que cumprir com algumas funções, e se essas funções estiverem sendo cumpridas, a gente pode chamar de família. Que funções são essas? São as funções de proteger os seus entes e ajudar os seus entes a se desenvolver como pessoas nas diversas fases das vidas deles. Vamos observar os grupamentos que a gente tem por aí, e se essas funções estiverem sendo observadas, é sinal de que as coisas estão correndo bem, né? Mas não é fácil constituir uma família. Não é fácil desejar, quando a gente é jovem, em primeiro lugar, ter uma família realmente nossa, sair do nosso núcleo familiar e partir para uma jornada por conta própria. Muitos jovens até decidem por sair de casa primeiro e morar sozinhos, e depois pensar se vão querer ou não se unir a alguém. E essa saída de casa já é uma grande aventura. Alguns já estão plenamente preparados para isso e conseguem se desenvolver, desenvolvendo a sua autonomia. Outros acabam tendo que ir por questões sociais, econômicas, familiares, ou vão estudar em outras cidades, e às vezes podem não estar bem preparados para esse momento de viver já a sós, e isso gerar um pouco de estresse, ansiedade e solidão, se eles não tiverem amadurecido suficientemente para isso nesse momento. Portanto, só a etapa de já sair da casa dos próprios pais e ir morar só, mesmo sem viver com alguém, por exemplo, já é desafiador o suficiente para trazer bastante impacto. Mas muita gente consegue fazer isso com muita leveza e desfrutar bastante desse período de viver sozinho, que eu particularmente acho bastante legal para a gente aprender a viver só, porque a gente nunca sabe como é que a vida vai nos colocar no futuro, e é o que é a escolha de muitos jovens atualmente. Mas chega algum momento em que muitos deles já estão vivendo só e querem começar então a pensar na ideia de viver com alguma pessoa, de viver junto, de morar junto, de casar, enfim. E aí tem que escolher o parceiro, a parceira que julgarem mais bacana. Essa escolha também é uma escolha difícil na vida da gente. Então, começa a se pensar na construção de uma família, a escolha de alguém para você viver junto. E aí já começa aquela coisa que, quais são as afinidades, né? Tem afinidades culturais, sociais, econômicas, políticas? Não tem? Quais são os gostos, não é? Quanto maior for a afinidade dessas duas pessoas que estão querendo se juntar, melhor vai ser a tendência dessa união de dar certo, né? Então isso é importante sempre também observar. Nessa hora em que a gente está procurando viver com alguém, escolher o parceiro ou a parceira, a gente vai começar a negociar, depois que encontrou a pessoa, como é que vai ser construída essa vida, né? A gente vai pensar, e os amigos? Vão ser só os meus amigos, os seus amigos, vão ser nossos amigos? Cada um vai ter espaço para ter amigos individuais, ou os amigos têm que ser do casal? E como é que vai ser a divisão do dinheiro? Cada um vai ter a sua conta? E como é que vai ser a divisão dos trabalhos domésticos, da vida cotidiana, enfim? E aí começa uma importante acomodação dos casais que estão começando a vida, para criarem uma dinâmica que seja deles, que seja muito própria, né? E isso nem sempre é simples, às vezes ocorre com a maior das naturalidades, mas às vezes é um pouco mais complicado quando nenhum ou outro estão muito dispostos a abrir mão.
Porque a partir do momento que a gente decide viver com alguém, seja num formato de casamento ou no formato que seja, começa a ter a necessidade da gente abrir mão de algumas coisas, não é? Depois, se há uma decisão pelo casamento, aí parece que a coisa ultimamente fica ainda mais complicadona, porque tem que ter uma mega festa muitas vezes. Isso é independente da questão econômica. Eu reparo que há uma pressão, parece, assim, da sociedade por já ter uma história toda pronta, festão, lua de mel, casa mobiliada. E em outras gerações as pessoas pensavam mais na importância da união mesmo, de duas pessoas que se amam, e depois iam construindo as coisas juntos na medida em que iam trabalhando e iam concretizando os seus objetivos. Mas hoje há uma pressão de ter que fazer tudo e tal. Enfim, se você quer curtir um casamento com tudo que tem direito, vai fundo, mas não esqueça da importância do objetivo principal, que é a união de duas pessoas que se amam, e não propriamente só cumprir com todas essas tarefas aí, as voltas com o casamento. Porque depois vai vir uma jornada que é viver junto, casado, que também é super desafiadora. Tem os primeiros anos com os filhos, a gravidez, essa acomodação que precisa haver de um casal também, que agora passa a ter mais um membro na família, que agora já é maior, e não é fácil aceitar esse terceiro membro, que é o filho, por mais desejado que seja, porque a vida a dois às vezes era muito mais simples, todos tinham autonomia, independência, e agora um filho prende bastante, é preciso reconfigurar essa família, recriar toda uma dinâmica onde haja respeito mútuo de todos, enfim, e um objetivo comum que é educar uma criança. Os filhos vão crescendo, tem a fase em que a adolescência é a culpa de todos os problemas das famílias, e às vezes os casais se ancoram também nas dificuldades dos filhos adolescentes e não enxergam que algumas vezes eles podem estar com alguns conflitos e esse conflito só está sendo projetado na vida do adolescente. Mas esse adolescente cresce, vira um adulto, que depois por sua vez vai bater suas asas e voar e construir a sua própria vida como bem entender. E o casal que educou aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, se vê sozinho naquilo que todos já conhecem como a síndrome do ninho vazio, onde muitas pessoas olham para os lados depois de muitos anos, décadas de bagunça, gritos, gritaria, correria de criança, festinha de aniversário, tarará, e veem que estão sozinhos de novo. Lá está o casal de novo sozinho depois de tantos anos cuidando dos filhos. E aí, às vezes é difícil olhar para o lado e olhar para o seu companheiro, companheira, porque você passou décadas olhando para frente junto com ele para guiar os filhos, e aí esqueceu de olhar para o lado também e entender que tinha alguém junto com você ali. E é uma nova etapa na vida do casal, porque é uma etapa que cursa junto com o envelhecimento, onde essa dupla vai ter que novamente se reconfigurar, se recriar para viver a etapa do envelhecimento a dois, depois de já ter caminhado muito juntos na jornada da educação dos filhos. E assim vai se dando as organizações de família, que depois vai gerando os netos, e me faz lembrar até a música do Nando Reis, Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, porque é muito bacana a maneira como ele descreve essa dinâmica de gerações. E o fato é que, seja em que configuração for, seja se essa família originária é uma família com laços sanguíneos ou não, de relação familiar mesmo, parentesco, ou se é uma união de pessoas que se reuniram porque acreditam que ali tem um núcleo onde se apoiam, se ajudam, se acolhem quando precisam, se amam e se desenvolvem. Então, seja o que você chamar de família, ela tem que estar cumprindo a sua devida função de acolher, ajudar, a desenvolver e de amar, né? Uns aos outros, amarem-se uns aos outros. Então, vamos olhar para cada um de nós, para as nossas famílias, aquilo que a gente chama de família, vamos ver se a gente está cumprindo as nossas funções. Não esqueçamos que nós também fazemos parte das estruturas familiares, então se as coisas não estão bem, não são só porque alguns membros da família não estão funcionando bem, a família é um sistema.
e vamos aprimorar tudo aquilo que pudermos, né? Então não adianta querer tirar suco de onde não sai nada. Se tem famílias que não tem muito mais a oferecer, a gente precisa também aceitar isso e perdoar. E também não adianta chamar de brother todo aquele cara ou aquela pessoa que você quer que se torne a sua família se ela não tá lá na hora que você mais precisa, tá? Afinal, sempre ter alguém é melhor do que não ter ninguém. Então, família pode ser bem barra pesada muitas vezes, mas é melhor tê-las do que não tê-las. Um beijo.